Marcos capítulo 1, verso 1, nós vamos até o verso 8. Está escrito assim: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Surgiu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Todavia, toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém saía para vê-lo, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. João usava roupas feitas de pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Por favor, coloca a mão na altura do seu coração, deixa eu orar por você. Pai, a sua palavra foi lida perante seu povo, e ela por si só já é poderosa. Mas eu peço sabedoria e revelação para expor a sua palavra e aplicá-la à nossa vida nesse dia. Fique aqui, como eu tenho aprendido. Quando nós nos levantamos para falar a tua palavra, é o próprio Deus falando à sua igreja. Portanto, nesse momento, não é a palavra do Jefferson, não é a exposição do Jefferson, mas é o Senhor falando aos nossos corações. Portanto, eu te peço que com reverência e graça, nosso coração esteja disposto a receber a semente eterna da sua palavra. Fale conosco, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Faz alguns dias que eu estou meditando, pensando no momento que estamos vivendo. E é uma confusão espiritual na mente de muita gente, referente ao tempo e o modo. Para a gente entender as coisas do Espírito, nós precisamos andar em Espírito, irmãos. Para a gente entender o que Deus está fazendo, nós não entendemos o que o Senhor está fazendo na terra, olhando para a terra. Nós entendemos o que o Senhor está fazendo na terra, olhando dos céus. A gente precisa ver do alto para podermos compreendermos compreender a terra. Em Gênesis capítulo 11 e 12, 10 e 11, a Bíblia diz assim que eles estavam construindo uma torre. A visão da terra era que a torre prosperaria. A visão do céu era que Deus destruiria aquela torre. A visão da terra era que eles estavam avançando, que eles estavam unidos, mas a visão do céu era que Deus ia acabar com tudo aquilo que eles estavam fazendo. Há muitas coisas que acontecem na terra que parece que está validado por Deus, mas não tem nada a ver com o propósito de Deus. Nós precisamos ter um olhar a partir de Deus, amém, meus irmãos? Olhar para a nossa família a partir do olhar de Cristo, olhar para a igreja a partir do olhar de Cristo, olhar para as nossas vidas a partir do olhar de Cristo, não a partir do nosso próprio olhar. Porque pode ser que você esteja validando aquilo que Deus está reprovando, ou pode ser que você esteja reprovando aquilo que Deus está validando. Discernimento espiritual vem do Espírito, não vem da terra. E nós precisamos nesses dias compreender isso. Antes de João Batista aparecer pregando o Evangelho, pregando uma mensagem eterna, a Bíblia diz assim que houve 400 anos de silêncio, chamado tempo interbíblico, que é entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa folha em branco que está aí na sua Bíblia, entre o Antigo, Malaquias, e o Novo Testamento, que começa ali em Mateus. 400 anos sem voz profética, 400 anos sem Deus ter falado uma só palavra.
400 anos sem um homem de Deus se levantar para falar: assim diz o Senhor. Enquanto o povo estava vivendo Deus não estava falando com o povo, não tinha ninguém posicionado. O povo continuava vivendo a sua vida religiosamente certa. O templo funcionava, os sacrifícios funcionavam, as sinagogas funcionavam, só que não havia palavra do Senhor. Não havia palavra de Deus. Não havia alguém se levantando para dizer em nome de Deus o que Deus estava fazendo naquele tempo. 400 anos de silêncio. 400 anos sem um homem de Deus se colocar no secreto e ouvir a voz do Criador. Quando Marcos começa a escrever seu relato, Marcos ele é o evangelista que escreve de maneira mais curta, apenas 16 capítulos. E os estudiosos vão dizer que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Todos os outros foram compilados a partir de Marcos. Marcos ele é resumido. Marcos ele é direto em suas palavras, ele não dá rodeio. Por exemplo, Marcos não fala do nascimento de Cristo. Ele vai logo para a mensagem e o ministério de Jesus. A ênfase de Marcos tem 2 pontos, no Cristo e no Filho do Homem. Do capítulo 1 ao capítulo 8, Marcos vai apontar Jesus como um Cristo, o Messias, o escolhido de Deus. A partir do capítulo 8 ao capítulo 16, a ênfase de Marcos está em Jesus como o Filho de Deus. E nós vemos isso em Marcos capítulo 8, verso 27 ao 31, enquanto Pedro vai dizer, que é uma divisão do livro de Marcos, Pedro vai dizer que Cristo é ungido, mas depois o centurião vai falar, ele é o Filho de Deus. Há essas 2 divisões claras no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Então Marcos se levanta e começa a anunciar da seguinte forma: início do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, nós temos alguns textos na Bíblia que começam como início. Por exemplo, no início Deus criou os céus e a terra, Gênesis capítulo 1. Por exemplo, em João capítulo 1 diz que no princípio, no início ele era Deus, falando de Jesus. João capítulo 1, ele é antes de Gênesis capítulo 1, na cronologia eterna. Porque Cristo, ele é antes da criação. Amém? Vocês estão aqui? Agora, quando chega no Evangelho de Marcos, ele fala assim, início do Evangelho de Jesus Cristo. Há 3 livros que começam com início. E se começa com início, a gente precisa partir do início. O início é muito importante. Não é apenas começar, mas começar da maneira certa. Amém, meus irmãos? Não é apenas falar, eu quero fazer, mas fazer da maneira que Deus quer que a gente faça. E o Marcos então vai dizer o seguinte, início do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho nós sabemos, é uma palavra grega que é Eugelion ou Evangelion, que significa boa notícia de salvação. Quando Marcos começa o Evangelho, ele diz assim, gente, o início do Evangelho, o início de uma boa notícia. Marcos está dizendo, agora começa uma boa notícia. Por que Marcos está dizendo isso? Porque havia 400 anos sem boa notícia. 400 anos sem profecia. Desde Gênesis havia uma profecia de um Messias sendo levantado por Deus. Eles aguardavam esse Messias esperando ele. Aguardavam ansiosamente o Messias. Agora, Marcos ele começa a dizer, eu vou dar uma boa notícia para você. O Evangelho de Jesus Cristo. Queridos, o Evangelho é uma notícia de alegria. Quando o Evangelho ele é anunciado, ele produz em nós, ou deveria produzir em nós, a alegria. Porque nós estávamos aguardando essa notícia chegar. Quando o Evangelho chega, a nossa vida sai de extrema tristeza para júbilo de alegria diante do Senhor. Marcos começa dessa forma. Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o início. Essa é a boa notícia da salvação.
Eles estavam perdidos, esperando o Salvador. Então Marcos começa a dizer: chegou, agora eu tenho uma boa notícia para você. Meu irmão, muitos de vocês querem boas notícias. Alguns querem a boa notícia da casa própria. Outros querem a boa notícia da restauração do casamento. Outros querem a boa notícia da cura. Mas a maior e melhor boa notícia é que Jesus veio salvar você. Não tem notícia melhor do que essa, que Ele veio para remir e perdoar os nossos pecados. Muitos queremos boas notícias, estamos aguardando boas novas, enquanto nós precisamos, irmãos, se apoderar da boa notícia do Evangelho. E a boa notícia do Evangelho é a salvação de Cristo. É a salvação do nosso Senhor. É um anúncio de uma nova realidade. É um anúncio, o início de uma nova vida em Cristo. Essa é a boa notícia. Esse é o Cristo. Nós, em João capítulo 20, verso 31, cremos, porque está escrito: esses foram escritos para que vocês creais que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. A boa notícia é essa. Começou o Evangelho. Começou a salvação ser manifestada em nossas vidas. Mas Marcos não para apenas na mensagem ou João é esse homem que vai interligar tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E ele vai dizer assim no verso 2: conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Essa profecia de Isaías 40 diz que o Senhor,
A profecia é que o Senhor está falando com o Messias e que Deus levantaria alguém que entraria em cena antes do Messias entrar em cena. Então João se apodera dessa palavra e ele é levantado por Deus para ser o profeta que vai preparar o caminho do Senhor, conforme está escrito em Isaías. João, ele se prepara para ser a voz do que clama no deserto. Irmãos, nesse tempo, nós precisamos preparar o caminho da volta de Jesus. Somos chamados não apenas como uma pessoa chamada João Batista, mas o Espírito que está por trás da comitiva de batistas nesses dias. Homens e mulheres preparados como uma voz que clama no deserto. João é diferente dos profetas, inclusive dos profetas da nossa geração. Os profetas da nossa geração querem um piques embaixo. João vai para o deserto. Os profetas da nossa geração exigem honra. João, ele é filho do sacerdote e não usufrui do templo. João vai para o deserto e quando ele chega no deserto, a Bíblia diz que ele é a voz do que clama. A voz do que clama nos dias desérticos. Irmãos, nos dias difíceis, no dia que parece que Deus não está se manifestando, Deus não levanta a nossa voz para murmurar, mas para proclamar. É necessário nesses dias nos levantarmos no espírito de João, nessa realidade. Críticos tem muitos, homens levantados por Deus para ir ao deserto, para preparar o caminho do Senhor, tem poucos. Homens levantados pelo Senhor para ir a esse lugar. Esse era o mensageiro que prepararia. E ele diz, a voz do que clama no deserto. Vamos lá, irmãos. Aos profetas aí de plantão. Profetizar chuva nesses dias é muito fácil. Está chovendo todo dia. Amanhã vai chover. Eu vi no tempo. Os profetas do Senhor. Profetizar quando tudo está, o cenário está desenhado, é muito fácil. O Senhor nos chama, irmão. E aqui, por favor, olha para mim. Entenda o que eu estou dizendo. Pelo Espírito de Deus. O Senhor nos chama para discernir os tempos e as estações dEle. Olharmos do céu, não da terra. Querido, nós estamos em um colapso financeiro. Falar que está difícil, que Deus mostrou, é a coisa mais fácil. É só você acessar a CNN todo dia. É nítido. O profeta não vê com seus olhos naturais. O profeta, ele profetiza quando está um sol. Irmãos, ele fala, agora vai chover. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E agora vai vir chuva. Não, não vai vir sim. Profeta de verdade é esses. Que não proclama a partir do seu olhar natural. Profeta de verdade é esses que se levantam e falam, cesse a chuva. E como Elias, que Jesus vai dizer que é uma figura de João Batista, ou João Batista, é uma figura de Elias. Vai dizer que ficou 3 anos e meio sem chover. Falou, cesse a chuva. Que Deus alinhe o nosso olhar a partir do céu, não da terra. Que Deus alinhe o nosso olhar a partir daquilo que Ele está fazendo, não daquilo que eu estou querendo ver. Homens e mulheres levantados pelo Senhor para ir ao deserto. Irmão, quem quer profetizar no deserto? Pastor, eu só prego se você me dar uma plataforma. Você não entendeu o evangelho. Eu só vou exercer o ministério depois do dia que eu pegar o microfone. Você não entendeu o que é ser um homem de Deus.
Pastor, eu só vou fazer no dia que você me der uma oportunidade. Irmão, Jesus já te deu toda a oportunidade. Ele falou, vão por todo mundo e faça discípulos de todas as nações. Amém, irmão? Vocês estão aqui? Quem quer promoção para pregar o evangelho não entendeu o que é chamado por Deus. Homens e mulheres foram levantados por Deus quando não tinha nada. João é esse homem, vai até o deserto. E lá no deserto, ele começa a exercer seu ministério. É quando parece que não tem nada, irmãos. Quando parece que não tem nada. Pode ver, todos os homens que você admira, eles não começaram por cima. Todos os homens que você admira como homem de Deus, eles começaram nos dias difíceis. E os dias difíceis preparam homens para falar a palavra do Senhor. João é o mensageiro. Ele é o batista. Ele é aquele que batizava, aquele que prepararia o caminho. Que daria imersão, colocaria o povo diante de uma nova realidade. Ele é aquele, o mensageiro de Malaquias, capítulo 3, verso 1. Ele é o mensageiro do Senhor. E João tem uma mensagem. Qual era a mensagem de João, pastor? Verso 4. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João, ele pregava o arrependimento. Uma mensagem não muito popular. Um grande ministro do século passado, chamado Leonardo Ravenhill, ele escreveu um livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E o primeiro capítulo desse livro é: Deus precisa levantar um profeta para falar aos profetas. Deus precisa levantar um profeta para falar aos profetas. E ele vai falar da figura de João Batista. Um homem diferente de todos na sua época, onde todos estavam querendo pompa, roupas novas, roupas sacerdotais. João vai na contramão de um sistema. E na contramão de um sistema, deixa você impopular, meu irmão. Deixa você incompreensível. E na contramão de um sistema, leva você a não ser aplaudidos nas mesas. Todos aqueles que querem aplausos não prestam para o evangelho. Jesus, o que eu amo em Jesus, uma das coisas que eu mais amo em Jesus, é que ele nunca mentiu para os discípulos. Ele falou assim no começo do seu ministério: as pessoas vão matar vocês. Mano, Jesus nunca mentiu. Ele falou assim: se chama o filho do homem de Beelzebu, imagine o que vão fazer com vocês. O que esses discípulos viram e seguiram, ao ponto de não negociar os seus princípios com esse mundo? Nesse tempo eu vejo Jesus nos chamando, irmãos, para uma realidade, para a gente não se amoldar aos padrões dessa terra. O mundo proclama uma mensagem, e por falta de discernimento espiritual, muitos crentes estão caindo nessa mensagem mundana. João, ele era diferente de tudo. Ele surge batizando e pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Sabe qual era a mensagem de João? Arrependa-se dos seus pecados. Pastor, mas de novo. Foi falado aqui desde o começo da Ana, do Carlos. Não nos acostumamos com a vida cristã que vivemos. Sabe qual é a desgraça do evangelho na nossa vida? Quando a gente aprende a viver de maneira que ele não mais tem efeito em nós. A gente aprendeu a vir para a igreja. A gente aprendeu a fazer a oração do almoço.
A gente aprendeu a ler na Bíblia a notificação do devocional. Quando aparece lá do aplicativo devocional, a gente abre, lê 2 segundos e fala, eu fiz meu devocional. A gente aprendeu, e eu não quero colocar peso em você, mas a desgraça do evangelho para a vida do cristão é quando ele pensa que está vivendo o evangelho. É quando ele pensa que está tudo bem, que vir à igreja vai satisfazer. Não, irmãos. O Senhor nos chama para viver na contramão desse mundo. O Senhor nos chama para viver. Ei, olha para mim. Viver diferente. Amém? Jesus está voltando, meu irmão. E assim como João preparou o caminho para a primeira vinda de Cristo, Deus nesses dias está preparando a igreja para anunciar a segunda vinda de Cristo. E essa igreja será diferente do mundo. Essa igreja será diferente de tudo e de todos. A mensagem é: arrependam-se. Eu não quero entorpecer você, irmãos, dizendo que Deus vai te abençoar para você viver na mesma vida. Não fui chamado para isso. Eu não quero dizer para você que Deus vai te abençoar, e Ele pode e quer te abençoar, mas isso não trazer mudança na sua vida. A palavra arrependimento no Novo Testamento, ela tem a ver com mudança de pensamento, que vai culminar em mudança de comportamento. Começa dentro de nós, mas vai ser expressado na nossa maneira de viver. Uma pessoa arrependida, ela não apenas fala que está arrependida, ela expressa arrependimento. Uma pessoa arrependida vive, ela tem que viver de maneira arrependida. Essa era a mensagem de João: arrependam-se, arrependam-se, arrependam dos seus pecados, arrependa a sua maneira de falar, arrependa-se de tudo aquilo que você tem pensado que é fora da vontade de Deus, arrependa-se dos seus pecados, arrependa daquilo que um dia você falou que era pecado e agora está sendo levado pelas volúpias carnais e está tratando como se fosse tudo bem, está tudo certo, porque todo mundo vive assim, então eu também posso viver. Arrependam-se do desejo desenfreado pela riqueza, arrependam do desejo desenfreado pelas volúpias da sua carne, arrependa-se pelas palavras malditas que são ditas dentro da sua casa, arrependa-se por amaldiçoar aquilo que Deus está abençoando e por abençoar aquilo que Deus amaldiçoou. Homens e mulheres que não se curvam diante de um sistema. Amanhã eu não quero que ninguém me mande mensagem: pastor, o que você pregou? Não vamos se curvar, e você também não deveria. Preparem no deserto o caminho do Senhor. Deus, Ele tem promessas para esta casa e para essa cidade. Deus tem, irmãos. Mas Deus não vai abençoar aquilo. Deus não vai fazer nada daquilo que Ele não abençoa. A pior coisa é você pedir para Deus abençoar aquilo que Ele está reprovando. Quantos relacionamentos começam tudo errado? Deus abençoa. Deus está reprovando, você quer que Ele coloque a mão te abençoando? Quantos ministérios começam errado, irmãos? Deus abençoe meu ministério. Deus está reprovando, você quer que Ele abençoe aquilo que Ele reprova? Deus não faz isso, meu irmão. Essa é a doideira das Escrituras. Sabe por quê? Porque você vai ver Deus abençoando Jacó e rejeitando Esaú. E Jacó era terrivelmente errado nos seus dias. Mas Deus estava abençoando. Eu quero a bênção de Deus naquilo que Ele aprova, aquilo que Deus vê, não naquilo que eu quero ver. A mensagem é clara: arrependa-se.
Sabe, meu irmão, arrependimento precede revelação. Os céus se fecharam para muita gente nesses dias que não tem ouvido Deus, é porque pararam de se arrepender. Só depois que o povo se arrependesse, Jesus se mostraria a eles. Arrependimento precede revelação. Toda vez que Deus levanta um profeta nos dias difíceis, enquanto o povo, os falsos profetas diz paz e prosperidade, o Senhor diz: arrependa-se e volta para mim. É com Deus que você deve viver. Essa mensagem que Marcos vai introduzir no seu livro, fazendo a narrativa dos eventos de João, aponta um tempo de avivamento, ou o prenúncio de um avivamento. E aqui é um avivamento não de curas. Ninguém levantou, ninguém foi curado. É um avivamento de arrependimento. O que nós pensamos que é avivamento hoje? Show, luzes, um monte de gente. Isso é avivamento, irmão. Avivamento é contristamento do coração. Quando a gente fica contristado. Avivamento, porque a palavra avivar é algo que já foi, que estava morto. Então Deus traz vida. É quando a nossa vida espiritual, sabe quando você sofre um avivamento? Alguns de vocês vão viver um avivamento hoje, sabe por quê? Você vai sair daqui vivo em Jesus. É quando a gente está morto e o Senhor traz vida sobre nós. Isso é avivamento, irmãos. A gente fala de avivamento e não sabemos definir avivamento. A gente pensa que avivamento é a cura. O próprio Jesus falou, Cafarnaum, as curas, os milagres que foram feitos em vocês, se tivesse sido feito em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Avivamento não é cura, irmãos. Pode estar acontecendo, mas não é. Avivamento é trazer vida àquele que estava morto. É salvação. Aviva a tua obra, Senhor. Avivamento é a gente estava perdido, indo para o inferno, e Deus nos encontra. Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O avivamento veio, mas Ele nos deu vida. Isso é avivamento. E é um avivamento de arrependimento, irmãos. A Bíblia diz, toda a região da Judéia saía para vê-lo. E quando eles iam até esse lugar ver João Batista, Marcelo, sabe o que eles faziam? Aleluia, glória a Deus. Não. Eles saíam, às vezes 160 quilômetros, não tinha carro. Pastor, só vou na igreja. Aquele movimento, pastor, a gente não quer estrutura. Hoje, quem postou um vídeo de uma igreja que o mano estava orando na chuva? A Doris postou, os irmãos postaram. Eu achei lindo aquilo ali, até salvei. Um dia eu uso aqui no culto. Os contra estrutura. Você oraria debaixo da chuva? Colocando o seu filho assim, um guarda-chuva, debaixo da chuva. Para tampar a cabeça do seu filho, você viria para o culto? Avivamento é isso, irmão. É a vida de Deus fluindo em nós, que a gente não quer saber mais de nada. Toda a região da Judéia saía para ver quem? Ver João Batista. E quando chegou lá, a Bíblia diz que eles confessavam os seus pecados e eram batizados. Pastor, o que eu preciso fazer para ser batizado? Se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus. Que dia você pode ser batizado? Agora. Mas não tem um curso de 8 semanas? Não, não tem. Não tem nenhum versículo bíblico que aprova isso. A Bíblia diz que eles saíam, andavam até 160 quilômetros para ser batizado. Chegava lá, sabe o que eles faziam? Olha que culto poderoso. Irmãos, esse culto aqui é maravilhoso. No culto que a gente chega assim e fala, ô gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Meu Deus, eu pisei nos tomates, eu pequei. Eu errei.
Eu gritei com a minha esposa. Eu falei palavrão lá dentro de casa. Mandei minha esposa às favas, mandei meu marido... Gente, eu pequei. Isso é um culto de avivamento. É quando a gente confessa os nossos pecados. Só que, irmãos, assim, ó, eu sou pastor. E pode ser que alguns de vocês nunca mais volte aqui. Mas vocês vão lembrar de mim com aquele cara que pregou a verdade do Evangelho. Pode ser que hoje você entrou aqui todo pecador e está tudo bem. Pecados cometidos voluntariamente. Pode ser que você tenha objetos aí com você que valida a sua vida de pecado e está tudo bem. O que não pode é você sair daqui da mesma forma. O que não pode é a gente entrar na presença de Deus e não confessar os nossos erros. Dar o nome de jeito àquilo que Deus chama pecado. Pastor, mas eu sou assim. É o meu jeito. Já viu pessoas assim? É o meu jeito, pastor. Esse jeito é pecaminoso. Pastor, mas eu sou assim. Você tem que me entender. Eu te entendo, mas não te valido. Deus te entende também, mas não te valida. A mensagem de João era: arrependam-se. E quando o povo ouvia, vinha de todos os lugares confessando os seus pecados. E naquele dia eles eram batizados. Irmãos, o verdadeiro mover espiritual é quebrantamento. O grande mover do Senhor, espiritualmente dizendo, em um lugar é um quebrantamento coletivo. O batismo aqui, ele simbolizava a decisão de abandonar o velho caminho e andar no caminho que João estava preparando, que era o caminho do Senhor. Abandonar as velhas práticas. Abandonar a velha vida. Quando a gente diz que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, é porque as coisas velhas ficam para trás. Irmão, todos nós temos uma história de pecado. Todos nós aqui, sem exceção. Mas essa história, irmão, não valida o que dias que nós estamos vivendo e vamos viver. A gente deixou as coisas velhas para trás. E o Senhor nos deu uma nova vida em Jesus. Ninguém pode validar você pelo seu passado, meu irmão. Jesus, ele conversa e traz remissão a nós. Olha só que lindo. Em Atos 3:19 está escrito assim: arrependam-se, para que venha então um tempo de refrigério, que venha da parte do Senhor esse tempo. Não há verdadeiro avivamento sem arrependimento. O caminho do Senhor, irmãos, vai passar por um coração quebrantado e contrito. Talvez você precise se arrepender de algo hoje. E hoje é o dia para você fazer isso. Não brigue com o Espírito Santo se ele aponta uma coisa no seu coração. Há uns anos atrás eu aprendi uma coisa. E eu quero aplicar para aqueles que já vivem com Jesus, que está muito bem hoje. Há uns anos atrás um pastor disse assim: quanto mais perto da luz você estiver, mais sujeira você vai ver em você. Sabe o que mostra para aqueles, todos vocês que já estão aqui, que servem Jesus fielmente? Quanto mais perto de Jesus você estiver, você vai ver muito sujeira em você. As pessoas que dizem assim: eu não preciso me arrepender, é porque ela está bem longe de Jesus. Eu olho, irmãos, assim, é uma doideira isso. Porque você ora, jejua, devocional, prega, vai, entrega a vida. Você se ajoelha para orar: Jesus, som do meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Ele começa a mostrar vários caminhos maus dentro de mim. Eu falo: meu Deus. Deus, me perdoa então pelos meus caminhos maus. Pelo meu coração caído. Sabe, irmãos, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. E provavelmente vai acontecer ainda mais vezes.
Sabe quando o Senhor traz para você um pecado que você nunca se arrependeu quando você tinha 16 anos? Você está orando, de repente vem aquele pensamento intrusivo assim, ó. Meu Deus, não estou pensando nisso. É porque você está chegando perto de Jesus e você está vendo a sua sujeira. Isso não é para você correr de Cristo, é porque Ele está te limpando. Irmãos, o Evangelho é isso. Quanto mais perto de Jesus, a gente vai olhar para nós e falar assim: Senhor, me limpa mais, me restaura mais. O difícil disso é porque a gente não sabe lidar com os nossos pecados. Mas Jesus sabe lidar com eles, irmãos. A gente, quando vê um pecado em nós, a gente quer abandonar. A gente pensa que não tem jeito. Tem jeito sim. Porque Cristo morreu naquela cruz por nós. Nesses dias, o Senhor vai nos distinguir do mundo. A Bíblia diz assim, que João usava roupas feitas de pele de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. João, ele era um exemplo vivo de separação e consagração. João era um separado do Senhor. A sua aparência, a sua dieta apontava para uma vida simples, ousada e profética. A vida de João não era de ostentação, porque isso é vazio. A vida de João não é assim, a vida de João é uma vida simples. Nós já entendemos nessa casa que vida simples não é vida miserável. Nós já entendemos, eu não preciso pregar sobre isso. Mas João, ele era diferente de todos no seu tempo, ao ponto que, eu não sei se você sabe, se você não sabe eu vou te dar essa informação. João, ele era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote, então o filho também se torna sacerdote. É tipo aquela coisa, o pai é pastor, o filho, todo mundo pensa que o filho do pastor vai virar? Todo mundo pensa isso. Mas não tem nada a ver, João poderia usar do direito que tinha. E o sacerdote, irmãos, ele usava uma estola bem bonita. O sumo sacerdote, então, tinha pedras preciosas no seu peito, seu peitoral, um linho fino. A roupa do sacerdote era linda. Eles andavam, então todo mundo identificava, é um cara importante. João, sendo filho de sacerdote, fala, eu não vou por esse caminho. Então ele vai viver nos desertos. E ao invés de ele usufruir do templo, ao invés de ele usufruir da comida do templo, ele vai comer gafanhoto e mel silvestre. Olha que dieta maravilhosa dos profetas aí. Cadê você, profeta? E não só vocês aqui, mas aqueles que vão um dia nos ouvir, que só prega quando tem banquete. Eu só vou se pagar a minha passagem de avião. Sério? Não, eu só prego se tiver uma multidão me ouvindo. Discipular um ninguém quer. Gastar a vida por uma pessoa, cadê? Mas para falar para muita gente, todo mundo quer. Viver o luxo do templo, todo mundo quer. João, irmãos, vai na contramão. João vai para o deserto. A história diz que ele é treinado pelos essênios. Os essênios é um povo separado, que não tinha contado com uma religião instituída. Um povo diferente. Comia gafanhotos e mel silvestre. Um estilo de vida de separação e consagração. Uma vida simples que aponta a ousadia, e uma ousadia profética, que estava apontando para os nossos dias. Vida simples, profetas, homens e mulheres de Deus. Vida simples, que não vislumbra com a glória desse mundo que vai passar. Vida simples, que não vislumbra com as riquezas dessa terra que vai passar. Tudo passa. Você quer ser lembrado pelo quê? Pelo homem que preparou o caminho do Senhor.
ou que se corrompeu com as coisas desse mundo. Quem preparará o caminho do Senhor nesses dias? Quem está disposto a viver contra a cultura desse mundo de forma profética? Quem está disposto a ir na contramão desse mundo e não se contaminar com os padrões dessa terra? Quem está disposto a dizer: Senhor, eu vou fazer a tua vontade, mesmo que isso custe a minha cabeça? Ei, meus irmãos. Quem está disposto a largar a pompa e voltar a andar de sandálias e viver de maneira simples? João tinha uma mensagem, e a mensagem de João era: volte-se a Deus. Não se enganem, amados irmãos. Eu amo vocês demais para mentir para vocês. E eu não vou mentir. Não se engane. Volte-se a Deus. Volte-se a Deus com pranto, com choro, com jejuns e orações. Volte-se a Deus. Volte-se ao Senhor de todo o seu coração. Não se compara, não viva calçando as sandálias dos outros. Ande pelo caminho que Deus preparou para você. Não se compare com a vida alheia. Minha querida irmã, você não precisa ser vaidosa. Não precisa, seja uma mulher piedosa, não vaidosa. Eu amo essa igreja demais para não pregar o evangelho para ela. Esse dia eu estava meditando e eu falei: Deus, o Senhor está fazendo algumas coisas maravilhosas no nosso meio, mas não deixa a gente se perder. Muitas palavras vindo, irmãos. Algumas de alerta, outras de Deus vai abençoar. E você fica a coisa: meu Deus, Deus vai abençoar, Deus vai fazer crescer. E Deus... Aí o outro vem e fala assim: pastor, eu estava orando. Orando não, né? Tive um sonho. Aí fala: meu Deus, fala. Tome cuidado. Aí o outro vem e fala: pastor, Deus mostrou que a igreja tal e vai tal. Aí você fala, você tem que centrar e falar: Jesus, o que o Senhor está fazendo? E a minha reflexão foi: Jesus, não deixa a gente se perder naquilo que o Senhor está fazendo. Deus está fazendo tantas coisas, irmãos. Salvando pessoas, curando, restaurando, prosperando alguns, tirando de outros, tem que tirar. Alguns tem que perder para aprender. Nós precisamos ter o coração voltado e centrado no Evangelho, centrado em Deus. Eu sei que Deus tem levantado muitos de vocês. E você que está aqui, que sabe que essa palavra é para você. Volte-se ao Senhor, não se perca naquilo que Deus falou com você. Meu pastor disse uma vez, há muitos anos atrás: o lugar mais fácil de desviar é no ministério. O lugar mais fácil de você se desviar é quando você está fazendo a obra de Deus. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Em Teu nome curamos enfermos. Em Teu nome profetizamos. Jesus ao olhar diz assim: apartam de mim, afastam, eu não conheço vocês. O lugar mais fácil de desviar é fazendo a obra de Deus. E essa igreja não tem ninguém que não faça, todos vocês fazem. Volte-se ao Senhor, não se desvie do seu olhar de Cristo. Não desvie o seu olhar de Jesus. Fixe os seus olhos no autor e consumador da sua fé. Que tudo perca
o brilho, somente Cristo reine na sua vida. Somente Jesus. Um estilo de vida profético. Deus vai despertar muita gente que a gente vai chamar de doido nesses dias. Irmão, se Deus está falando com você, para você ser diferente, seja diferente. Mesmo que você seja um patinho feio no meio da lagoa. Olha, esse irmão é radical. O meu sonho, irmãos, eu estava lembrando esses dias. Vocês são muito radicais, né? Não falam mais isso da gente. A gente se perdeu, eu acho. Vocês são muito radicais, né? Cadê, irmão, esses elogios? Aquele povo ali só quer saber de Deus, só quer saber de Deus, só quer saber de Deus. Ai, meu Deus, volte, por favor, falar sobre isso. Meu Deus, o cara está abandonando tudo para seguir Jesus. É isso mesmo. Esse namoradinho, acaba com ele está te levando para o inferno. Pastor, eu terminei o namoro, glória a Deus. Não, pastor, tá doendo, glória a Deus. Quando a gente fazia loucuras de amor por Jesus, só queria Ele. Quando ninguém entendia, lembra, Rodrigo? Falava da gente. Um monte de jovem doido. Que a gente falava, vamos orar, e todo mundo, vamos orar. Irmão, vai ter jejum, e todo mundo fala, vamos jejuar, pastor, glória a Deus. Cadê, gente? Será que a gente amadureceu tanto que ficamos duros ao invés de maduros? Homens e mulheres que têm um estilo de vida profético. O povo dos últimos dias, a igreja, ou o mundo dos últimos dias, não espera, irmãos, uma igreja rica, Ana, como tu leu aqui. Não é igreja rica, é uma igreja cheia de Deus. Os nossos dias serão determinados pelo fogo que nós carregaremos. João tinha um estilo de vida, de consagração e ser diferente. Seja diferente, irmão. Seja doido. Seja doido no seu trabalho, seja maluco lá. Ame Jesus ao ponto de o seu patrão falar, esse cara ama Jesus mesmo. Seja maluco por Jesus. As trevas, elas não pedem licença, irmãos, para avançar. E nós, como reino da luz, também não podemos pedir licença para avançar. E eu vou finalizar aqui. Olha o que João disse. Verso 7. E essa era a sua mensagem: depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, disse João. Nos dias bíblicos, havia escravos. Jesus chama os discípulos para viver com ele, nos dias de Jesus também, para seguir. Mas nenhum hebreu, irmãos, ele se abaixava para desatar a sandália do seu Senhor. João, ele está se colocando em um lugar de humildade extrema, que alguns vão falar que isso é demais, pastor. Não. Desatar as sandálias era um exemplo de extrema humildade e humilhação. Sabe o que João disse? Eu não sou digno nem de me curvar, abaixando e desatando sua sandália. Eu não sou digno disso.
Nesses dias, Deus vai levantar um povo que não vai tomar a glória para si daquilo que Deus está fazendo. Porque não tem eu. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu. A gente vai se curvar e falar, cara, eu nem digno de me curvar eu sou diante dele. Sabe, irmão João tinha uma mensagem, a mensagem é tão poderosa que a mensagem apontava apenas para Cristo. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o centro do Evangelho. João, ele reconhece, ele é apenas o precursor. Jesus, ele é o Senhor verdadeiro, não é João. E ele diz, ele vos batizará com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo representa um tempo novo de transformação. E essa transformação é de dentro para fora, não é baseado em rituais. Não é baseado em coisas externas. Lembra quando Jesus aparece em João capítulo 1, verso 29? Jesus aparece agora no Jordão, João aponta e diz, eis o Cordeiro de Deus, esse que tira o pecado do mundo. Irmãos, toda aplicação, toda pregação, todo ministério verdadeiro vai apontar apenas para uma pessoa, Jesus, nunca para si mesmo. Nunca para si. Porque é Jesus que batiza com o Espírito Santo, não é João Batista. João Batista batiza para arrependimento, mas só o Espírito Santo é dado por meio de Jesus. Há 3 pontos aqui que eu quero trazer e eu finalizo. Dentro desse capítulo que nós lemos, há 3 coisas que podem nos confrontar. Primeiro, Jesus é o centro do Evangelho, não é você. Não é a igreja. Não são as instituições. Cristo é o centro do Evangelho. Segundo, o arrependimento é o caminho para a gente se aproximar de Deus. Você pode procurar Deus em qualquer lugar. Se você não se arrepender, você nunca vai encontrar. Arrependimento é a porta de entrada do caminho do reino dos céus. E terceiro, todo homem que se arrepende, ele recebe o Espírito Santo. E começa a viver uma vida nova, cheia do Espírito. O povo de Deus é um povo cheio do Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Se arrependa, meu irmão, volte-se ao Senhor. E Deus tem um Espírito Santo para lhe dar, para que você viva a plenitude que Ele tem para você. Nessa noite, o meu chamado e o meu apelo é para todos aqueles que entendem que precisa voltar a ser radical para Deus. Um povo que não vai se conformar mais com o padrão desse mundo. Uma galera que fala assim, vamos orar, vamos orar. Uma galera que não está disposta a viver o padrão do mundo. Um povo, de fato, que entendeu que o Evangelho é o suficiente. Nós podemos, irmãos, aqui promover um fogo e falar, eita glória, e sair daqui e não ser transformado em nada. Mas quando a gente entende, o nosso coração fica quebrantado e a gente se volta a Deus. A verdadeira mudança do caminho está no arrependimento. O Senhor fala comigo que Ele está levantando uma geração diferente, irmãos. Quem enviarei, quem há de ir por nós é o clamor dos céus. Com quem eu posso contar nesses dias é o clamor de Deus. Com quem eu posso contar nesses dias? Quem eu posso chamar de volta para entrar no secreto e me buscar? É o clamor do Senhor nesses dias. Que você e eu, a gente não se perca no caminho. Assentados mesmo, por favor, abaixe sua cabeça, eu quero orar por você.